Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, conversando sobre a revelação de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o carinho de Deus. E a partir disso, a gente analisar então tudo que seja de Deus ou não, né? E como é o nosso critério? Jesus. Tudo dentro ou fora da Bíblia que seja coerente com o ensino de Jesus é de Deus, é da revelação de Deus. Tudo na Bíblia ou fora da Bíblia que não seja coerente com Jesus não é de Deus. É da boa vontade do escritor, é do entendimento infantil de cada um, mas de Deus não é. Só é de Deus o que é coerente com Jesus Cristo. E Jesus é a melhor coerência com a revelação de Deus. É a perfeita coerência com a revelação de Deus. Então, como é que eu faço para entender a revelação? Jesus. Se Jesus disser sim, é da revelação. Se Jesus disser não, não é da revelação. É do coração do homem, né? Foi o que Jesus fez em muita coisa que estava lá no Antigo Testamento, lá em Moisés. Jesus diz, olha, antigamente foi dito isso e isso, eu, porém, vos digo que a revelação de Deus não é aquilo, mas a revelação de Deus é o que eu estou falando para vocês, né? E foi muita coisa, não somente falando e que foi escrito, mas vivendo. Muita coisa que Jesus viveu, mostrou, testemunhou e que não casava com o entendimento de Moisés, de Davi, dos profetas, porque Jesus era o próprio Deus e a melhor e maior revelação da revelação de Deus. Entendeu? Então, Jesus é esse critério. E é esse critério que a gente está usando para analisar os salmos, tá? Até agora, nós temos dois salmos que são totalmente coerentes com Jesus. O Salmo 19 e o Salmo 23. Até agora, tá? Vamos hoje conversar sobre o Salmo 29, tá? Vamos então analisar ele aqui. O título que temos para esse salmo é A Voz de Deus na Tempestade. Esse título é atribuído pelos tradutores, não vem do original esse título. O título que vem do original é Salmo de Davi, tá bom? Esse é o título que vem do original. Quer dizer o seguinte, ou foi Davi que escreveu, ou foi Davi que mandou alguém escrever. Ou foi alguém que escreveu em nome de Davi, mesmo não tendo sendo mandado por ele, ou alguém que escreveu sobre Davi, tá bom? Então é isso que quer dizer toda vez que surge isso de Salmo de Davi. Pode ter sido escrito por ele ou não, por várias razões, vários motivos, tá? Era muito comum isso, tá? Era muito comum entre os hebreus, não é? Alguém escrever em nome de alguém, entendendo que está usando a autoridade daquela pessoa para transmitir o recado que imagina ser de Deus, tá? Então vamos ver aqui. Hoje a gente vai trabalhar, olha, porque a gente pegou o texto e dividiu em duas partes. Ele é toda de 1 a 11 versículos. E a gente vai hoje somente conversar sobre os versículos 1 a 5, tá certo? Então vamos ver aqui. Ele diz assim, o salmista: reconhecei ao Senhor, vós filhos dos poderosos. Reconhecei ao Senhor sua glória e sua força. Reconhecei ao Senhor a glória de seu nome. Adorai ao Senhor na honra da santidade. A voz do Senhor percorre por sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é gloriosa.
A voz do Senhor quebra aos cedros, o Senhor quebra aos cedros do Líbano. Então, esse é o texto dos versículos 1 até o 5 do Salmo 29, tá? A gente vê que, logo de cara, ele é muito coerente até agora com Jesus, né? É muito claro, é muito óbvio isso, e a gente pode perceber. Aqui está assim, entre as coerências com Jesus, tá? A gente vai então ver aqui, são 5 coerências, não temos nenhuma incoerência com Jesus. Vamos analisar. Aí tem aqui, entre as coerências, a primeira coerência é o versículo 1. Diz assim: reconhecei ao Senhor, vós que sois poderosos na terra. O salmista convoca todas as pessoas, a partir dos poderosos, a reconhecerem o Senhor Deus como o Senhor de tudo e de todos, totalmente digno de toda adoração de todas as pessoas vivas sobre a terra. É um convite do salmista a que todos olhem e reconheçam quem é Deus sobre tudo e sobre todos. Tá certo? Então, essa é a primeira coerência do texto com o ensino de Jesus, né? No caso aqui, esse salmista, ele esquece aquela coisa de outros salmistas, mesmo em nome de Davi, né? De ficar falando sobre as suas murmurações, suas reclamações, seus choros, e parte para glorificar, exaltar a Deus, convocando o mundo todo para essa adoração. Porque Deus é Deus, não é pelo que ele faz, mas é uma adoração pelo que ele é. Pelo que ele é. Tá bom? Então, esse é o versículo 1. A segunda coerência do texto com Jesus, versículo 2. Ele diz assim: reconhecei e adorai ao Senhor por quem ele é, pela pessoa que ele é, e por sua santidade. O salmista continua sua adoração e explicando ao mundo por que deveria adorar o Senhor, né? Continua sua adoração, convocando todos a reconhecerem Deus acima de tudo e de todos. Deus tem muitos motivos para, independente do que ele faz, somente pelo que ele é, ele ser adorado. Tá bom? Cadê? Por ele ser... Aqui. Reconhecer Deus acima de tudo e de todos, por ele ser poderoso em seu próprio nome, por sua santidade perfeita e eterna. Tá bom? Então, é motivos nele mesmo, Deus, para ser adorado. Terceira coerência com o ensino de Jesus. Terceira coerência, versículo 3. Diz assim: Deus deve ser exaltado e a natureza comprova isto. Na perfeição, como age sobre o mundo com o poder das águas e do trovão. Então, era aquela impressão, naquela época, né, naqueles tempos, o poder da água, o que a água era capaz de ser e de fazer, né, por onde ela passava, né, o que muita água podia produzir dentro da natureza. Então, aquilo impressionava, né, a força, o poder que a água tem. A mesma coisa o trovão. Eles não entendiam por que estava lá em cima aquela barulheira e aquela, né? Primeiro o céu fica todo esquisito, todo escuro, todo cheio de, né, uma mudança total lá no firmamento,
e depois os trovões. E, né, quem passou por trovões muito pesados sobre a cabeça sabe o que eles significam. E tem uns que são muito mais altos, muito mais graves, muito mais fortes do que outros, né? Então está ali o salmista reconhecendo, né, todo esse poder que a natureza tem e ele dizendo, isso revela quem é Deus, né? O poder dele, entende? Esse é o terceiro, né? Aí o comentário aqui diz assim: o salmista, em outras palavras, está se referindo à revelação de Deus, a revelação do Senhor. E uma das muitas maneiras como Deus se revela a todas as pessoas no mundo, em todos os cantos do mundo. Não só para Israel, mas para todos os povos, em todos os cantos do mundo, né? Então, é isso que o versículo 3 chama, para nos lembrar e para lembrar o mundo todo que Deus é digno de ser adorado. A quarta coerência do texto com Jesus, tá? A quarta coerência. Versículo 4. A fala de Deus é poderosa em como diz, no que diz e no como, E no como diz o que tem dito a todas as pessoas. Então, a voz de Deus é poderosíssima, né? Aí tem aqui, assim, em como ele se expressa, como ele diz, como ele fala, no que ele fala e no como diz o que tem dito a todas as pessoas. Em todos os sentidos, a fala de Deus é poderosíssima. É isso que o salmista está falando, né? Quer ver? O versículo 4 diz assim, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é gloriosa, né? Então é isso que ele canta. Dentro até do contexto, lembrando que através da natureza ele espalha a sua voz para todos os lados, para todas as pessoas. O comentário diz assim: o salmista reconhece a eficiência das ações divinas em se revelar. Eficientíssimo. Ele fala o tempo todo pela natureza a todas as pessoas, né? Então, em se revelar. E a eficácia dos resultados, conseguindo atender seus propósitos em ser conhecido e reconhecido por todas as pessoas, para o bem de todas as pessoas. Então, veja, não é que Deus precise ser reconhecido. O ser humano é que precisa reconhecê-lo para o bem do próprio ser humano. Lembra que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Foi o melhor plano para se ter o que fosse verdadeiramente pessoas respeitadas por Deus, cheias de vontade, mas muito respeitadas por Deus. Entendeu? Então, para essas pessoas, a eficiência da voz de Deus e a eficácia, né, em ser conhecido e reconhecido por todas as pessoas, para o bem de todas as pessoas que foram criadas à sua imagem e semelhança. A quinta coerência, né, do texto do salmista com Jesus vem aqui no versículo 5. Diz assim: diante da voz de Deus, nada é alguma coisa. Diante da voz de Deus, o que é nada se torna muita coisa, né? Veja aqui o versículo 5. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Então, o que é tudo torna-se nada. E o que é nada torna-se tudo. É o poder da palavra, né? É como aqui vai falar sobre isso. O comentário diz assim:
o salmista reconhece também o poder da fala de Deus, fazendo realidade todo o que ele diga, mesmo que do nada tudo possa se concretizar como aconteceu na criação do universo. Então, essa voz poderosa que faz as coisas acontecerem. Deus não precisa fazer, ele só basta falar e as coisas acontecem. Então é muito poder, essa é a ideia que o salmista está passando, tá? É uma voz tão poderosa que quebra os cedros do Líbano. Ele está usando aí essa figura, a ideia de algo muito forte, muito resistente, mas a palavra de Deus quebra com facilidade toda essa resistência, né? É o poder que a palavra tem, tá? Então é isso que o salmista está apresentando nesses 5 primeiros versículos, né? Até aqui, totalmente coerente com o ensino de Jesus. Totalmente. Até porque não há nada de vaidade, de orgulho, de egoísmo. Eu, meu, nada disso. O salmista está falando sobre Deus e sobre a realidade da pessoa e da palavra dele, não é? Na convivência com os seres humanos. Então, isso faz com que o Salmo já comece, os primeiros versículos, totalmente comprometidos, envolvidos, não é, com o ensino de Jesus. Amanhã a gente conversa sobre os versículos 6 até o versículo 11 e a gente analisa de novo, não é, o que há de coerente ou de incoerente com a palavra, com a revelação e com o ensino de Jesus Cristo. Tá bom? Muito bem.